Sejam bem-vindos, meu nome é Emílio. Se você está por aqui e ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva, já deixa aquele like maroto e a gente vai começar agora num formato um pouquinho diferente. Hoje a gente começa o quadro Desenhando com o Tio Emílio. Mentira! A ideia é falar sobre as fases do treinamento, né? Gravei no podcast falando um pouquinho sobre isso, mas eu acredito muito quando a gente coloca as coisas, não necessariamente em desenho, mas algo que você consiga visualizar, fica melhor para entender as coisas, né? Para entender o processo. A gente sabe, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais sensorial. Então, vamos tentar nesse formato aqui. Espero que vocês gostem, vamos lá. A ideia é falar sobre fases de treinamento, certo? Quando eu falei sobre fase de treinamento, a gente precisa entender, primeiro, qual é o meu objetivo. Isso é a conversa inicial, sem eu pensar em qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar, eu não consigo determinar qual é o meu caminho, certo? Então vamos lá, vamos imaginar que eu determinei aqui o objetivo e eu vou usar o exemplo que eu dei no podcast. O link está aqui embaixo, Spotify, ouve lá. Vou falar do Rio, Porto Alegre, as duas são em datas muito parecidas. A gente sempre tem que pensar na prova e olhando para trás, né? Então, olhando para trás, qual o tempo que eu tenho até chegar no meu objetivo? Aqui atrás, no dia 1, né? No dia 1, eu preciso entender qual é o meu nível de condicionamento. O que eu tenho aqui hoje? Como que eu estou hoje, né? Determinei lá na frente, onde eu quero chegar. Mas como que eu estou hoje? Porque hoje, o que eu tenho de experiência, o que eu tenho de nível de condicionamento, o que eu tenho de objetivo lá na frente, tudo isso vai interferir na hora de dividir isso daqui. Vamos imaginar o seguinte, né? Eu sou uma pessoa que eu estou iniciando em maratona, tá? E na verdade é a mesma coisa que eu falei lá no áudio. A pessoa que está fazendo a primeira maratona, ela está iniciando em longa distância, tá? Então ela precisa desenvolver coisas fundamentais para longa distância que outras pessoas que já estiveram nessa distância precisam desenvolver menos, tá? Então, se a gente pega uma pessoa que ela é mais iniciante em longa distância, de novo, o objetivo aqui não precisa ser maratona, tá? Qualquer objetivo. Seja dar uma volta correndo no Ibirapuera sem parar, tá? Tanto faz. Enfim, vamos voltar na maratona. Se é uma pessoa que está começando na distância, em longa distância, eu posso fazer uma divisão, posso fazer a divisão em período, né? Em período de base, em período de desenvolvimento, em período específico, em período competitivo, certo? Vou colocar em letras assim, fica mais fácil de visualizar. A nomenclatura, ela pode variar e ela vai variar muito de acordo com a literatura, tá? Mas aqui fica bem fácil da gente entender. O que é importante é entender o conceito, não o nome que eu estou dando a isso, tá? Então vamos lá. Se eu tenho um período de base e aí pensando na Maratona do Rio, esse período ele já foi. 15 de janeiro, isso vai entrar amanhã, 16 de janeiro, esse período ele já foi. Eu estou aqui no período de desenvolvimento. E aí depois eu entro no período específico e no período competitivo. Por que que esse período aqui, ele já foi? E aí entra, né, o lance de... Parece que em janeiro todo mundo está fazendo período de base. Não existe isso, né? Se eu tenho aqui a prova, ela vai acontecer aqui, dia 3 de junho.
Se a prova acontece aqui dia 3 de junho, este período aqui, período competitivo, né, contando a partir do final aqui do meu longão mais específico, posso ter chego até 30, posso ter chego até 32, assim como posso ter chego até 28, tá? Isso daqui fica para um outro momento, até onde eu chego treinando para uma maratona. Ok, quantas semanas eu tenho para trás? Eu tenho 19 semanas até a prova. Quanto tempo eu vou ficar dentro de cada fase? De uma fase que eu preciso desenvolver minha capacidade cardiorrespiratória, que eu preciso desenvolver minha resistência muscular, que eu preciso ter estímulos de capacidade anaeróbia, para depois, na fase específica, eu desenvolver a minha capacidade de sustentar um ritmo por muito mais tempo, de fazer trabalhos intensos em zonas de limiar, né? Isso vai entrar aqui. Quanto tempo em cada fase? Vai depender da resposta daqui do início. Se eu tenho menos experiência, se eu preciso desenvolver mais o básico, se eu considero a literatura de 12 a 18 semanas, eu preciso de mais tempo dentro desta fase. E aí eu vou acabar ficando menos tempo nessa fase. Então, se eu tenho 19 semanas até a prova e a literatura me sugere que eu tenho de 20 a 12 semanas para ficar nesse período, quanto tempo eu tenho aqui na fase específica? Eu tenho menos tempo. Então, quando eu entro na fase específica, muita gente já entra agora para frente, daqui 4, 5 semanas, dependendo, já entra aqui, porque ó, faltam 19. 19, eu tiro 3 lá, eu tenho aqui 16. Tenho 12 semanas de fase específica. Alguns vão fazer menos, vão fazer 8 semanas, outros vão fazer um pouquinho mais, porque depende de quanto tempo eu vou ficar aqui. Por isso que não dá para pegar as pessoas e falar, janeiro, tá todo mundo no período de base. Todo mundo quem no período de base? Porque vocês estão vendo aqui, isso aqui a literatura me embasa aqui. A experiência prática me embasa aqui. Eu preciso desenvolver coisas aqui, eu preciso desenvolver coisas aqui para chegar aqui na melhor forma possível e conseguir entregar o máximo que eu puder no dia. Seja a minha primeira maratona, seja a minha 15ª maratona, né? Cada um vai ficar e trabalhar isso aqui num tempo diferente. E cada um vai trabalhar coisas diferentes aqui dentro. Legal? O que cada um vai fazer em cada fase? Ficou curioso? Então pergunta aqui que eu quero saber se ficou curioso mesmo. E ó, assistiu até aqui? Deixa o like aí no vídeo. Não tá inscrito no canal? Se inscreve, segue acompanhando aí. Valeu, gente. Um beijo, obrigado, até mais. Tchau.